Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No programa de hoje, nós vamos continuar no ritmo das comemorações judaicas, porque a gente vai falar da festa de Sukkot, que é a festa que acontece poucos dias depois do Yom Kippur. Ela acontece exatamente 7 dias depois? Cinco dias depois do Yom Kippur. Do Yom Kippur. E aí a gente queria falar um pouco da festa de Sukkot, né? Que em português ela tem uma tradução que a gente vê às vezes que é um pouco problemática. Eu sou tradutora também, né? E traduções podem ser sempre coisas um pouco chatas, por isso que eu queria dar essa introdução e tava conversando bastante sobre isso com o Theo antes da gravação aqui. Tem um ditadinho italiano que eu acho muito bom, que eles falam assim, tradutore traditore, que o tradutor é um traidor. Porque tem coisas da língua, aspectos da língua que são sempre difíceis de serem traduzidos. Vou aproveitar para derrubar um mito neste programa e informar que saudade não existe apenas em português. Exatamente. Pois é. Em alemão, a palavra saudade existe exatamente com o mesmo significado. Que é um significado super amplo e tudo mais. A gente sabe que é um significado realmente... É mais do que sentir falta, é mais do que nostalgia. Saudade é muito complexo. Então, saber que saudade é complexo é uma coisa. Mas daí a dizer que só em português existe esse conceito complexo de saudade é um pouco longe demais. É pretencioso, eu diria. Pretencioso. É bilaquiano demais. Mas, enfim, sim, a palavra saudade existe em outros idiomas. Em alemão, por exemplo, é Sehnsucht. E aí a gente volta com a questão da tradução, que sim, existem conceitos que são complicados de serem traduzidos, que são amplos demais ou muito arraigados. Dependem muito de um contexto cultural para serem traduzidos de uma maneira... São ensimesmados, são umbiguentos, são dentro da própria cultura. Exato, aí acaba ficando difícil. Agora, existem traduções que são muito simples e que às vezes acabam sendo feitas de uma maneira errada. E esse é o caso da festa de Sukkot. O que quer dizer Sukkot em hebraico? Vamos começar que Sukkot é o plural de Sukkah. Toda palavra hebraica terminada em A, femininas, quase todas, né? Tem o plural em Ot. Então, o singular disso é Sukkah, e aí o plural é Sukkot. E o que quer dizer Sukkah, Theo? Qual é a tradução direta desta palavra? Sukkah é uma cabana. E a festa de Sukkot é festa de cabanas. Cabanas não são tendas, né? Em algum momento pode até ser utilizado como tenda, mas não existe em hebraico uma palavra para tenda que é ohel, tenda como barraca de camping ou tenda mesmo mais ampla, tipo de beduínos e tal. E sukkah é mesmo uma cabana, algo que você ergue com madeira ou com folhas e assim por diante para morar embaixo, é uma cabana. E esse é o problema todo da tradução. Por algum motivo, na primeira tradução para o português, feita pelo João Ferreira de Almeida, aliás, vamos dizer, o pai do protestantismo em Portugal, né? E aqui tem uma história muito interessante, porque isso acontece no século XVI, em plena época da Inquisição em Portugal. Então essa coisa, Portugal não está preocupado, a Inquisição não está preocupada mais só com os judeus no século XVI, está preocupado também com os protestantes, que são vistos como uma espécie de ameaça ao cristianismo católico ou heresia do cristianismo, né? Lembrando, o problema com os judeus não é que eles eram judeus, é que a igreja tinha convertido eles à força, eles viraram cristãos novos. Então, como cristãos, ao judaizarem, eles estavam cometendo uma espécie de heresia, mas isso é assunto para outro episódio, fica aqui o gostinho. O fato é que quando João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia, ele escolhe a palavra tabernáculo. Isso aconteceu em outras línguas também. Também no inglês aparece a palavra tabernáculo e aparece em outras línguas. Parece que alguma coisa ali aconteceu estranha.
Por quê? Porque tabernáculo também foi a palavra usada para traduzir Mishkan. E o que era o Mishkan? Mishkan era o templo móvel. Quem conhece bastante ali a história da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, sabe que desde a saída do Egito, os israelitas construíram uma espécie de templo móvel que eles erguiam quando acampavam e depois desmontavam e carregavam pelo deserto até a próxima parada. E nesse Mishkan havia a Arca da Aliança. E esse Mishkan, a tradução é tabernáculo, ou seja, tabernáculo é um templo, é uma espécie de templo sagrado. Enquanto as habitações onde as pessoas moravam eram apenas simples cabanas, apenas cabanas, não tem nada de sagrado na cabana. E a palavra é suká, inclusive é complicado por quê? Porque em hebraico é suká para moradia dos israelitas e é mishkan para moradia divina. São duas palavras diferentes no hebraico. Como que pode que em português ficou tabernáculo para uma e tabernáculo para outra? Então, simplesmente vai aparecer na Bíblia, na tradução, na primeira tradução para o português, a ideia de festa dos tabernáculos, ou porque em 7 dias eu fiz os israelitas habitarem em tabernáculos. E a pessoa leu e sabe que tabernáculo é um negócio sagrado e de repente ela começa a achar que a festa tem uma... Uau! Sei lá, as casas dos israelitas ali no deserto eram como templos. Não, eram só cabanas. Ou seja, festa dos tabernáculos não existe. Não existe festa dos tabernáculos. Por mais que a tradução tenha dado esse nome, o nome está errado. Então a gente tem que lutar contra o que está errado. É assim, não tem festa dos tabernáculos porque o judaísmo é tão monoteísta, que ele determinou que ia ter um templo só. Só tem um local de culto. Antes de ter sido o templo de Jerusalém, foi o templo em Shiló. E antes de ser o templo em Shiló, era o templo móvel que andava acompanhando os israelitas. Então, existe um tabernáculo entre os israelitas antigos, que é o templo, e existem cabanas. Inclusive, você tá aí com a definição do OAS, não tá, Theo? Ah, sim, Antônio Hawais, Santo Antônio Hawais, como eu chamo. Assim, todo o meu respeito ao Aurélio, todo o meu respeito aos demais dicionaristas, mas Antônio Hawais é um... E aos demais santos. E aos demais santos dicionaristas, Antônio Hawais realmente é fora da curva. E o dicionário em si é uma obra-prima. Impressionante. Mas tá aí, qual a definição de tabernáculo por Antônio Hawais? Primeira definição: santuário portátil onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança e demais objetos sagrados. Olha que específico. A primeira definição não é algo genérico. Tabernáculo aqui nem é um templo de qualquer religião. É muito específico. É o templo portátil da época dos hebreus. É antes do templo de Jerusalém. Ou seja, mesmo o templo de Jerusalém não pode ser chamado de tabernáculo. Porque tabernáculo, segundo essa definição, é esse templo móvel que os hebreus usavam na época da vacância, né? Da época da peregrinação pelo deserto, peregrinação de 40 anos. Foi por isso que os israelenses desenvolveram o Waze, talvez? Depois de 40 anos perdidos no deserto. Aí alguém falou, não, vamos inventar um negócio para achar um caminho certo. Todo mundo na é colaborativo, verdade, todo mundo fala para onde tá indo, a gente vê onde tá melhor. Ou talvez já existisse um Waze na época e justamente eles fizeram o caminho mais longo para fugir do trânsito. A gente nunca pensa nessa possibilidade. Não é que estavam perdidos, eles estavam fugindo do trânsito para a Terra Prometida. Nossa, porra, 40 anos, haja engarrafamento. Eu sempre fico... eu sempre acho interessante pensar no que você ouve, assim, vagaram 40 anos pelo deserto e tal. E quando você é criança e ouve essa história, sem muita noção de mapa, de geografia, né? Você, tá bom, tipo... E sem muita noção de tempo e de distância, né? Assim, criança, né? Você entra no carro, seus pais falam, já ir pra praia, né? Eu saía de Campinas, no interior de São Paulo, já dava o primeiro semáforo, assim, já chegou. Já chegou, né? Assim, né? Então, tudo é longe e tal, né? Aí você fala, não, porque daí os hebreus saíram do Egito e ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Aí você
cresce um pouco, né? Começa a fazer aula de geografia na escola, aprende escala, perspectiva. Aí você fala, gente, mas como é que ficaram? Não faz o menor sentido. A Terra Santa faz divisa com o Egito. Você saiu do Egito, você tá na Terra Santa. Tipo, não, e não é que assim, sei lá, eles saíram ali do sul do Egito, né? Que é ali quase no Sudão já, né? Ali Abu Simbel e tal, que é, né? Eu acho muito engraçado que tem um conceito em inglês que é o Upper Egypt e o Lower Egypt, que é o Egito de cima e o Egito de baixo. O Baixo Egito e o Alto Egito. Então, o Alto Egito é o sul, que é onde começa o Nilo. É que é baixo. O baixo é topográfico, na verdade. O rio, né? O baixo é topográfico. Então lá o rio deságua no norte do Egito, o norte é mais baixo topograficamente. Me confundia muito com isso. Mas enfim, só essa. É como a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Também tem um problema nessa. A Alta Idade Média é depois? Não, a Alta Idade Média é antes. Ah, tá. E a Baixa Idade Média depois. Mas a gente pensa que baixo vem primeiro, que a gente pensa no ser humano crescendo, né? E as pessoas confundem, não, a alta é antes e depois é a Baixa Idade Média. Enfim, mas voltando... Digressões à parte. Digressões à parte é isso, você sai do Egito, você tá geograficamente localizado na terra de Israel. E aí tem mais uma coisa, eles ficam andando pelo deserto. Bom, se eles saíram do Egito e estão vagando pelo deserto, não é o deserto do Saara, é justamente o deserto do Negev, é o deserto da Judéia. Eles estão aqui. Eles estão justamente nessa terra. E tanto é que nesse último livro da Torá, o livro de Dvarim, que a gente tem lido essas semanas aí, próximo às grandes festas, é um livro onde Moisés está falando com o povo e o livro descreve que eles estão do lado de lá do Jordão, prontos para atravessar o rio e entrar na Terra Santa. Eles foram parar na Jordânia. Não tem possibilidade de você sair do Egito e ir para a Jordânia sem passar pela terra de Israel. Não existe. O que é esses 40 anos e como assim eles não entraram na Terra Santa se eles estavam na Terra Santa? E aqui a gente tem talvez uma das grandes interpretações mais espirituais assim com relação à Terra Santa. A Terra Santa é um lugar físico nessa promessa divina, mas ao mesmo tempo você precisa estar preparado para entrar na Terra Santa. Você precisa estar no nível espiritual de entender que aquela terra é santa. É igual a ideia da grama do vizinho é mais verde, que a árvore do vizinho dá fruto mais bonito do que o meu. Você está lá no meio, mas você não vê que aquele lugar é a terra prometida, então ela não é a terra prometida ainda. Então eles ficam vagando, mas eles não entraram na Terra. E essa interpretação ela se apoia justamente naquela história famosa do livro de Números, o livro de Bamidbar, em que o povo está querendo conhecer mais aí dessa terra, porque tá bom, Deus falou que a terra é boa e tudo mais, mas é melhor ver antes, né? É melhor dar uma visitada e tal. E eles começam a querer visitar. E então Moisés leva esse pedido para Deus e fala, olha, estão querendo aí ver lá como é que é essa terra que você prometeu. E aí Deus fala, Shlach lecha anashim, envie para você pessoas ou homens, literalmente homens ou pode ser pessoas em geral. A questão de só fazer uma parte, desculpa te interromper, Théo, mas assim, gente, revisar machismo na Torá é militar um pouco demais, assim. Não, mas eu falo isso porque é interessante que no século XVI você já tem comentaristas falando assim, por que ele falou Anashim? Falou Anashim porque se tivesse levado as mulheres teria sido melhor. Se as mulheres tivessem visitado a terra de Israel, o resultado seria outro. Errado, desculpa. Então, no século XVI, olha que loucura, o Kli Ayakar é um grande comentarista, ele se apoia na história das filhas de Tzelofhad, que aparece algumas parashiot depois da parashá de Shlach Lecha, desse caso que a gente está contando, que daqui a pouco a gente volta para ele. As filhas, o que acontece? O pai delas morre e não tem herdeiros homens, só tem 5 filhas. E aí elas não têm como receber a herança que elas receberiam quando entrassem na terra de Israel. E aí elas vão falar com Moshe, tá errado isso aí. Meu pai morreu, não tem filho homem, então o nome dele se perde. Não, a gente quer a herança nossa na terra de Israel. E aí Moshe fala, vou ver com o Criador. E aí ele fala com o Criador e Deus fala,
elas estão certas, sabe? Elas estão certas. Ou seja, é uma das primeiras mudanças da lei da Torá na própria Torá. Só que daí o Kli Yakar usa essa história para dizer, olha como é que elas gostavam e amavam a terra. Então, obviamente, essas mulheres, se tivessem sido enviadas como espiãs, elas não iam voltar e falar mal da terra, elas iam falar bem da terra. Logo, não seriam castigados, porque a história é essa. Moshe manda então uma pessoa de cada tribo de Israel para peregrinar pela terra durante 40 dias e fazer um relatório completo ali do que você viu, do que você não viu. Se a terra é boa, se não é, se não é. 10 voltam falando, 10 espiões dos 12, 10 voltam falando, essa terra é terrível, ela é difícil de ser cultivada, os habitantes ali são como gigantes, vai ser difícil lutar contra eles, nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Como é que eles sabem como é que eles eram aos olhos deles? A gente não sabe, tem uma perspectiva psicológica aqui. Eles se sentem inferiores, eles têm uma mentalidade de escravo, a gente tem que pensar isso. Eles são as pessoas que saíram do Egito, eles têm essa mentalidade de escravo. É fácil tirar alguém do Egito, é difícil tirar o Egito de dentro da pessoa. E eles têm um Egito dentro deles, eles têm medo de irem para cima desse povo e serem conquistados eles e transformados em escravos. E voltam falando mal da terra. E apenas 2 falam bem da terra. Caleb ben Yefuné e Yoshua ben Nun, o Josué, falam bem da terra de Israel. E aí então Deus promete, tá lá na história bíblica, Deus promete que, já que apenas Caleb ben Yefuné e Yoshua ben Nun entenderam que a terra era santa, entenderam essa terra prometida, estavam no estado de espírito de entender essa terra como uma terra boa, eles vão entrar. Mas todo mundo dessa geração, porque toda a população acabou acreditando nos 10, na maioria, toda essa população aqui não tem condições de entrar na terra prometida. Não importa que eles estavam vagando pelo deserto da terra prometida. Eles não têm condição de entrar na terra prometida. Então Deus fala que essa geração inteira vai se acabar e só quem nasceu fora do Egito é que realmente vai conseguir entrar na terra, junto com Caleb e Yoshua. Aqui tá meio no entre linhas que nem Moshe vai entrar, mas Moshe não percebeu ainda que ele não vai entrar. Mas tá claro nessa própria fala divina. E Deus fala assim, por cada dia de peregrinação que vocês tiveram, que os espiões tiveram nessa empreitada, vocês vão vagar 1 ano. Como foram 40 dias, 40 anos vocês vão vagar. Então é como uma promessa divina, ao mesmo tempo um castigo. Um castigo por não terem tido a capacidade de enxergar a promessa divina, enxergar a terra sagrada dentro da própria terra sagrada, dentro da própria terra santa. Então essa é uma das interpretações assim mais místicas. Então, de um lado, os 40 anos são uma espécie de castigo, de outro lado é uma espécie de, vamos fazer um upgrade? É um upgrade do povo de Israel, e a gente vai botar gente que não tem mais mentalidade de escravo, é gente que tem mentalidade de gente livre, porque nasceu na liberdade. E aí vem a fala no livro de Levítico, falando que nos 15 dias do 7º mês a gente já falou em episódios anteriores que é o mês de Tishrei, que hoje no calendário judaico é o 1º mês, só mudaram de lugar aí. Lugar no ano é o mesmo lugar, mas simplesmente mudaram onde fica o começo do ano. E esse 7º mês é o 1º mês. Quando recolherdes o produto da terra, vai ser uma festa então de colheita, vocês deverão festejar a festa do Eterno por 7 dias. O texto segue e depois diz: vocês, durante esses 7 dias, deverão habitar em cabanas, em Sucot. Todo natural de Israel, toda pessoa, habitante daquela terra, vai morar em cabanas, para que todas as gerações saibam que nas cabanas eu fiz habitar os filhos de Israel. Que eu fiz os filhos de Israel habitar em cabanas quando os tirei do Egito. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Assim termina. Então, toda a determinação é morar em cabana. Não tem nenhuma determinação sagrada de construir um templo para cada pessoa, né? Ou de que a cabana tem em si algum tipo de sacralidade, né? Exatamente. E aqui tem uma coisa, né? Ao mesmo tempo que é um castigo os 40 anos, Deus não deixa você desalentado. Eu acho que é muito uma figura que nem a gente tinha falado antes, assim, de quando seu pai te põe de castigo, você faz alguma coisa. Meu pai fazia muito isso comigo quando eu era criança, né? Eu nunca sofri castigos físicos dos meus pais, mas era sempre assim: agora você vai sentar ali e você vai pensar no que você fez. Eu lembro muito do meu pai falando isso pra mim quando eu era criança. Aí você vai
Você vai sentar, você vai pensar no que você fez. E assim, você não fica sem comer, sem jantar, você fica sem sobremesa. Exato. Né? Ele te chama pra jantar. Eu tiro o videogame, comer, mas não é que não você vai está ver televisão. privado de toda a liberdade do mundo, mas você fica restrito nessa liberdade. Então é uma espécie, exato, é uma imagética meio paterna mesmo. É bem paterna, né? E relembra um pouco o lance da expulsão, voltando ainda na Torá, bem para o começo, a expulsão do jardim do paraíso, do jardim do Éden. Quando uma das primeiras coisas que acontece, quando tem aquela pergunta estranha, né? Deus está andando pelo jardim e pergunta, cadê você? Pergunta pelo homem, né? Pelo ser humano. E aí você olha e fala, não faz sentido, Deus é todo poderoso? Bom, é onisciente, gente. É todo poderoso, onisciente e tal, é onipresente, ele saberia onde... né? Mas acontece que o texto não é literal, o texto é uma metáfora, é um texto alegórico, exato. Mas quando Deus pergunta, cadê você? O homem fala, eu tô aqui, mas eu tô com vergonha porque estou nu e não queria aparecer diante de você nu. E aí Deus fala, como você sabe que você tá nu? Por acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Só assim que ele conseguiu distinguir que ele estava nu. Então, por vergonha, os seres humanos se escondem. E então Deus fala isso e decide então expulsar os seres humanos desse paraíso. Mas o que o texto fala antes? Deus então costura para o ser humano roupas de camelo, não é folha de parreira, todo mundo bota uma folha de parreira no Adão assim, e uma folha de parreira igual um biquíni para Eva, não, então o texto fala roupas de pele de, camelo. Acho que é de camelo. Ele tá usando um cuecão de couro. Sei lá, a questão Deus costura roupas para o ser humano antes de expulsá-lo do paraíso. Ou seja, sim, é um castigo, mas eu não vou deixar você ao relento. Você está envergonhado de estar nu, você não vai passar frio, calor ou qualquer coisa. Então, eu primeiro faço uma proteção para você. Então, aqui tem um paralelo. Sim, eu tô te dando um castigo, você vai peregrinar por 40 anos no deserto, mas não vai ser ao relento. Eu vou garantir que vocês tenham moradia, que vocês tenham um teto sobre as cabeças. E vocês vão conseguir morar em cabanas durante esses 40 anos. As cabanas passam a ser esse símbolo. E aí a festa de Sukkot, que tem também esse símbolo. É o símbolo da proteção divina, de que o mundo todo é passageiro, a vida toda é passageira, e nas pequenas coisas é que você encontra os seus maiores significados. Então, quando você deixa a sua casa física, sua casa de alvenaria, né, e vai morar por 7 dias numa cabana frágil, que se o vento soprar mais forte, derruba o telhado dela, que é feito de folha. Se chover forte, vai entrar água. Ou mesmo se chover fraco, às vezes entra água também na sucá. Tudo isso é um exercício de desprendimento, de entender que essa moradia é temporária, assim como a vida é temporária. E como a vida é temporária e você não leva nada dela para diante, e você não deixa nada, entre aspas, aqui para quem fica, o que você deixa, afinal de contas? Você deixa a tua influência, né? Você deixa aquilo que você construiu, você deixa o teu nome, os teus valores, aquilo que você transmitiu e ensinou para as pessoas, as suas influências positivas na vida das pessoas. Isso é o que você deixa. Essa é a ideia de Sukkot. Toda a vida é uma vida passageira, assim como a Sukkah é uma moradia passageira. Aí entra esse espírito da festa de Sukkot, que já é um espírito completamente diferente daquele descrito na primeira parte do versículo, que falava da festa das colheitas, e vão apresentar as colheitas no templo, e vão levar os sacrifícios, e não sei o que, tal, que aí é uma festa agrícola, nacional, que existia, mas tinha esse outro lado muito pessoal, e esse pessoal ligado à sua habitação, uma cabana humilde, não um templo, não um tabernáculo. Né? Então é a festa das cabanas, né? Aliás, pra fazer voltando, uma tradução correta. É festa das cabanas. Aliás, Kol HaKavod, a tradução da Bíblia hebraica da editora Sefer, é uma das primeiras traduções feitas em português, feitas por judeus, então desde uma perspectiva e de uma ótica judaica, e também já com interpretações judaicas
meio que inseridas no texto, para você entender o texto dentro de um contexto judaico. Kol HaKavod, eles vão lá e traduzem, vai ser a festa das cabanas, e durante 7 dias vocês vão morar em cabanas, para que vocês saibam que o Eterno fez vocês morarem em cabanas quando saiu do Egito, né? Agora, voltando para o Hawais, a segunda definição de tabernáculo é: no templo de Jerusalém, o lugar mais recôndito, ao qual só tinham acesso os sacerdotes, ou seja, aquilo que se chama de Santo dos Santos na Bíblia, ou Sanctum Sanctorum, ou Santuário dos Santuários, Kodesh HaKodashim, onde ficava a Arca da Aliança. Ou seja, dentro daquele templo sagrado tem um lugar mais sagrado ainda, como que o coração do templo. Ali era chamado também de tabernáculo, historicamente. Depois do período do templo, já depois que o cristianismo já tinha surgido e bebe muito da tradição judaica, aparece ali a terceira definição que o Hawais coloca. Por extensão, o local onde são guardados objetos sagrados, imagens ou ícones, ou seja, tanto dentro do judaísmo quanto dentro do cristianismo, quando fala de imagens e ícones, sacrário. O sacrário, lá da Igreja Católica, onde fica depositada a hóstia consagrada e o vinho consagrado, ali pode ser chamado de tabernáculo. Agora, a igreja, a paróquia em si, não é um tabernáculo. O tabernáculo é o sacrário, nessa interpretação, nessa visão. Mas tudo isso vai corroborar o quê? Que a tradução de festa de Sukkot para festa de tabernáculos é uma tradução muito equivocada. É a tradução mais difundida? É, inclusive, a quarta definição do Hawais vai ser festa onde os judeus habitam cabanas e tudo mais. Sim, porque não dá pra gente fechar os olhos que virou uma das definições da festa, mas a gente tem que fazer justiça também ao nome original da festa e o contexto original da festa, e que não é tabernáculos, né? Sobretudo no plural, né? O judaísmo é muito monoteísta, tem um Mishkan. Quando deixou de ter o Mishkan foi quando? Quando construiu um templo em Shiló. Você não pode simplesmente, agora então vamos deixar esse Mishkan aí, ele fica passeando, mas tem também um templo em Shiló. Aí quem tiver em Shiló vai no templo em Shiló, quem tiver em outras cidades fica lá esperando chegar ao tabernáculo. Não é assim, né? No momento que tem um novo templo em Shiló, acaba o período do Mishkan, do templo ambulante. E depois, quando o templo é Jerusalém, a mesma coisa. Só existe um templo por vez na história judaica. A própria sinagoga não é, desde uma perspectiva judaica, da lei judaica, da religião judaica, da teologia judaica, a sinagoga não é um templo. Em contraposição a igrejas que veem cada lugar como um templo. Cada paróquia é um templo, cada unidade de uma igreja, qualquer que seja a denominação protestante, evangélica e assim por diante, ela é um templo em si mesmo. A sinagoga não. A palavra sinagoga em hebraico é casa de reunião, né? Não é nem casa de oração, é casa de reunião. Então lá fazia-se tudo. Lá era o tribunal, lá era o lugar de reza, lá era o lugar que fazia a festa do casamento, lá também era o lugar que se discutia, na época que existiam os estates e tudo mais, os judeus, fazia reunião de condomínio da cidade, entre aspas, né, Associação dos Amigos do Bairro. Exato. O que a gente vai fazer, quais são as decisões e tudo mais, eram tomadas dentro da sinagoga. A sinagoga era esse espaço de reunião de judeus. É um centro de convivência, né? Exatamente. Né? E uma das funções dele era também religiosa para as 3 orações diárias, para as festas, para o Shabbatot, para as grandes festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur também, e assim por diante. Uhum. É muito interessante ver como essa tradução acabou pegando, assim, né? E aí uma coisa que a gente tinha comentado também, né, Theo, antes de começar a gravação, que, assim, muita gente talvez que não conheça o significado da palavra tabernáculo, o que é comum, eu mesma por muito tempo não soube o que queria dizer tabernáculo, pode achar que é um sinônimo de cabana, né? Aí você vê a festa dos tabernáculos. Tá bom, tabernáculo é uma cabana. Acho que pode pensar até como taberna, né? Tem uma coisa parecida, assim. E aí você fala, é a cabaninha ali, é aquele tipo de cabana de teto de sapé, né? Enfim, e não é, né? São cabanas mesmo. E o Theo mencionava de que você, então, durante esses 7 dias vai morar em cabanas e tudo mais. E isso tem uma diferença muito grande entre
Israel e a diáspora. A diáspora é todo o judeu que não mora em Israel está na diáspora. Aqui no Brasil é incomum, né? Você vê essas cabanas, assim, não é uma coisa que tem na rua, né? E em Israel, se você vir filmagens das cidades em Israel na época de Sukkot, tem cabanas na rua, né? A galera faz no jardim de casa e tudo mais. E a questão aqui em São Paulo, por exemplo, tô pensando em São Paulo porque é de onde eu tô falando, né? Muita gente mora em prédio. E, sei lá, você pode ter uma sacada no seu apartamento. Uma sacada grande, é comum, né? Nos apartamentos mais novos aqui, agora a gente tem sacadas bem grandes. Aí você pensa, eu vou construir minha sucá na sacada do apartamento. Não vale. Por quê? Ela precisa não ter cobertura por cima. Então, sei lá, se você mora no terceiro andar e o seu prédio tem 10 andares, você tem mais 7 sacadas tapando em cima de você. Sua. E aí, assim, a ideia se chover, vai entrar água da chuva. Não vai, né? Se você tem 7 sacadas pra cima. E tem a ideia de que você deve ver, pelo menos, dá pra ver algumas estrelas no céu através do teto da sucá. Mas se eu tiver uma laje em cima do teto da sucá, obviamente eu não vou ver as estrelas através desse teto. Aqui em Israel é muito comum também nos prédios as sacadas nos andares serem em lugares diferentes. Desencontradas, elas são né? Desencontradas. Se você morar num lugar assim, não. Tem gente que olha isso e fala, nossa, é meio feio, né? Mas é justamente pensado em quem vai querer montar uma sucá na sacada, na varanda ali na varanda gourmet do seu apartamento. Mas, por exemplo, sei lá, se você for muito rico, muito chique e morar numa cobertura, você... Pode fazer a sucá ali. Gente, só uma coisa, eu preciso comentar com você, Theo. A Lu, você decide aí se você quer deixar ou não, a Lu decide. Eu tô inconformada com uma notícia que eu vi de Balneário Camboriú, que é uma cidade no litoral de Santa Catarina, que tem um prédio que tem 30 andares. Uhum. Isso eu já por si achei uma afronta ao bom gosto e ao bom senso. E tem uma cobertura nesse prédio, óbvio, né? Deve ser um triplex, quadruplex, a cobertura. E bate um vento, eles têm uma piscina, faz onda. O vento que bate. Depois eu te mando o vídeo. Gente, dá um Google se o Alu deixou essa minha intervenção aqui. Eu fico imaginando uma pop de uma sucá voa, né? A sucá voa, não tem dúvida. Mas, se quando a enfim, gente monta no térreo, ela já voa, né? Tem gente que quando vai construir a sucá fala assim, não, eu quero deixar ela bem firme porque se ventar não cai. Não, gente, uma das coisas é que a sucá tem que ser frágil. Não é que você tem que reconstruir ela todo dia, mas é assim, se bater vento e levar folha, tá cumprindo o propósito. A sucá tá kasher. A sucá tá... O lobo mau, né? Exato. Tipo a casinha de palha do porquinho. Eu vou cobrir com, sei lá, eu vou cobrir por cima da sucá com alguma coisa, porque se chover, não chove dentro da sucá. Não, uma das funções é que chova dentro da sucá. Se cair chuva, obviamente. Enfim. Agora em São Paulo, nesse momento, era bom que chovesse dentro da sucá, viu? Tava seco. Pois é. Aliás, esse é o período, você falou de chuva, é bem interessante. Esse é o período que, no final da festa de Sukkot, tem uma festa adicional chamada Shmini Atzeret. A Torá fala que são 7 dias e depois ela fala, e no 8º vai ser dia de festa também. Você fala, que 8º? São 7, não tem o 8º nem 7, né? Então é um after party. E assim mesmo foi descrito pelos rabinos no Midrash. Eles falam que muito vanguardista, né? Deus fez aquela festa toda e tal, encontrou com todo o povo e tal, e no final o povo vai embora. Então Deus, esse rei, fala, não, fica mais um dia, que custa? Fica aí, vai ter bolo, né? Então aí vem a festa de Shmini Atzeret, que ganhou também a conotação de Simchat Torah em Israel. Na diáspora é diferente, Simchat Torah é o dia seguinte dessa festa do 8º dia, ou seja... É o after do after. É o after do after, no final, na diáspora, Sukkot acaba tendo meio que 9 dias, enquanto em Israel tem 8. Mas na verdade só 7 dias são Sukkot, o 8º é Shmini Atzeret e Simchat Torah em Israel, e Shmini Atzeret é o 8º dia na diáspora e Simchat Torah é o 9º dia na diáspora. Daqui a pouco a gente fala um pouco de Simchat Torah para contextualizar, mas enfim, nesse dia
depois da festa de Sukkot, o dia de Shemini Atzeret, é o dia que a gente faz uma mudança na liturgia e no meio da Amidah, da reza principal que se faz 3 vezes por dia, você começa a pedir chuva. Até então você estava pedindo orvalho, você começa a pedir chuva. O pedido é para a terra de Israel, porque justamente nesse período vai começar de novo os novos plantios. E na terra de Israel, o período de chuvas realmente é entre outubro e fevereiro, sendo que majoritariamente a chuva cai em dezembro e janeiro. Às vezes se estica por fevereiro bastante, mas chuvas fortes são dezembro e janeiro. Mas às vezes começam a cair chuvas esporádicas a partir da festa de Sukkot, justamente. Então, é por isso que a chuva é algo que os rabinos discutiram. E se chover? Aí os rabinos falam, não, se chover tá ótimo, você continua dentro da sucá, comendo dentro da sucá, não tem problema nenhum. Agora, se chover tanto que a sua sopa fica sem gosto, eles falam, ou seja, ficou aguada, então você volta para dentro de casa e come dentro de casa, que é mais fácil, porque senão todo o prazer da festa vai por água abaixo, você tá estragando a sua comida. E vai dar trabalho pra mãe judia, né? Exatamente. Que vai ficar cuidando de filho doente. Mas... Essa é toda a história da segurança, né? Originalmente você saía de casa, montava a sua cabana e ia morar mesmo com a sua família dentro da cabana 7 dias. Com o tempo passou a ser perigoso, sobretudo durante as épocas de perseguições que houve na Europa. Aí os rabinos disseram, não, é melhor então que vocês não fiquem à noite dentro da sucá, por exemplo. É perigosíssimo, morando numa casa tão frágil. Então vocês montam a sucá e comam pelo menos uma refeição por dia ou todas as refeições por dia. Na verdade, originalmente, todas as refeições do dia você faça dentro da sucá. Ok, assim ficou sendo a festa de Sukkot. Depois, com outros perigos que foram aparecendo, violência urbana e assim por diante, não, então, pelo menos uma refeição por dia você faz dentro da sucá. E depois disso tudo ainda passa a ter um outro problema. Na maioria dos lugares você não pode simplesmente erguer uma barraca na calçada, né, sem autorização da prefeitura e assim por diante. Não, você não pode fazer isso. E o que acontece com quem não tem quintal, um lugar assim? Então os rabinos falam, tá bom, se você não tem como construir uma sucá, você não precisa construir a sucá, mas então que você vá até a sinagoga, até o lugar onde a sinagoga sim vai ter um lugar onde ela pode montar a sucá, e as sucot vão começando a virar as sucot comunitárias. Na maioria dos lugares do mundo, as sucot não são sucot pessoais e familiares, elas passam a ser da família estendida, né? Da comunidade como um todo. Mas aqui em Israel realmente é muito legal, porque todo mundo que tem espaço faz alguma sucá. Você anda pela rua e você vê Sukkot, sobretudo em Jerusalém e outras cidades com um número maior de pessoas religiosas. Mas você vê que os restaurantes fazem Sukkot. Então você tem aquelas mesinhas na rua, ok, onde a gente come torá com fritas? Não come a torá, só come as fritas. Onde a gente discute torá, estuda torá comendo fritas, ali nessas mesinhas, os caras dos restaurantes constroem grandes Sukkot para você ir no restaurante e comer dentro da sucá. Você cumpre a mitzvah de habitar dentro da sucá. Tem um outro elemento interessante na festa de Sukkot. É um elemento vegetal da festa de Sukkot. Costuma-se nessa festa pegar 4 espécies vegetais. Etrog, que é um fruto cítrico. Lulav, que são folhas de palmeira ou de tamareira, em geral tamareira aqui na região, né? Que ainda não abriram, então elas estão fechadinhas, elas ficam parecendo uma espada para cima, assim, é bem interessante. Vai ter foto aí na newsletter. O Hadás e o Aravá, que são 2 folhagens. O Hadás é o murto, ou murta, ou mirto, enfim, tem vários nomes. E a Aravá é o salgueiro, o chorão. Salgueiro-chorão, como a gente costuma chamar. E essas 4 espécies são arranjadas juntas, são colocadas, né? Como um buquê, e você segura essas 4 espécies juntas. Bom, o fruto não entra no buquê, mas então as 3 espécies como um buquê e a fruta, e você segura elas juntas, e existe todo um momento ritualístico em que você sacode, literalmente sacode esse set que é chamado de lulav ou arbat minim. Você sacode para todos os lados, para cima, para baixo, para o leste, oeste, norte e sul. E existe esse rito, e durante os dias da festa de Sukkot, durante a recitação do Hallel, que é uma coletânea de salmos, nos salmos que pedem salvação, você sacode essas folhas, né, essas espécies,
para todos os lados enquanto você pede Roshaná, salva-nos, por favor. O que essa salvação é? Manda água, né? Manda chuva. A salvação que você está pedindo a gente já está num período de estiagem muito longo nesse momento na terra de Israel, porque as chuvas pararam lá no final de janeiro, então manda a salvação. O que é a salvação? A subsistência. A subsistência depende de boas chuvas que caiam, que vão alimentar rios, que vão alimentar fontes e que vão alimentar as plantações, né, para que a gente tenha um ano de prosperidade. Então, Sukkot nesse sentido também é meio que uma continuação aí do Rosh Hashanah, que a gente está pedindo um ano bom, um ano doce, um ano bom, um ano... O que é esse ano bom? É um ano onde não falte nada para ninguém, onde a agricultura funcione, onde tenha comida para todo mundo, onde não falta água. Esse tipo de coisa é também o ano novo bom, e essa ideia está muito presente ali em Sukkot também, que então ela tem essas características de ser uma coisa muito física, mundana e individual, mas também muito coletiva, muito nacional. Ela tem um lado que é agrícola, mas também um lado espiritual. É uma festa de muitas camadas e festas pequenas dentro dela mesmo. Então só isso daria muitos outros episódios. Então no ano que vem, quando for a época de Sukkot, a gente escolhe uma das festas dentro da festa de Sukkot. Não à toa, os rabinos no Talmud chamavam a festa de Sukkot de a festa. Não era festa, não era Hag, era a Hag, a festa. Então eles só falavam, era os dias da festa, você já sabe, opa, é Sukkot. Eu fico pensando nisso, né? São 9 dias de festa. Gente, se vocês tiverem amigos judeus e estiverem planejando festas, quaisquer que sejam, nos chamem. A gente é muito animado. Quando a gente festeja é assim, é 8 dias, 9 dias, 7 dias, é sempre assim, é grande, o negócio é grande. E com aqui. Comida. Com muita comida, nunca falta comida. Aliás, a gente fez uma mudança no nosso... Vamos aproveitar para fazer o nosso momento jabá. Quem ainda não apoia o Torá com Fritas, a gente tem um financiamento recorrente no Catarse. É só procurar por catarse.me/Torá com Fritas. E a gente tem 3 faixas de apoio. A terceira e a mais barata foi incluída recentemente. A gente sempre menciona as comidas e eu falo das comidas e o Theo fala que gosta, acha que eu cozinho bem. Então a gente tinha começado a mandar algumas receitas junto com a newsletter. E aí a gente fez uma faixa de apoio um pouco mais barata. Então a partir de R$5 vocês já podem apoiar a gente. E aí vocês vão receber a receita que foi enviada com a newsletter, né? A gente já enviou a receita de ralá e a receita de bolo de mel e a receita de ralá recheada de maçã. Essas 2 últimas foram enviadas em uma newsletter só. Por quê? Na newsletter de Rosh Hashanah. Porque na de Yom Kippur não é pra enviar receita, né? Então, em vez de... né, acabei adiantando 2 pra newsletter de Rosh Hashanah. Então, na faixa de R$5 recebe receitas. Na de 10 recebe a newsletter. As receitas com a newsletter. Exato. E a terceira faixa? 20 que recebe a newsletter com as receitas e participa da nossa live que a gente tem uma vez por mês com os apoiadores. A gente faz um bate-papo Boteco Torá com Fritas via Zoom. Ela é transmitida pelo YouTube também, mas só participa via Zoom. E daí a gente manda o convite e é sempre bacana bater um papo. Vocês podem tirar dúvidas que apareceram durante os episódios. Fazer perguntas, trazer observações. É um bate-papo. Vocês estão convidados para nossa mesa para estudar Torá com fritas. É o nosso happy hour. É o nosso happy hour. Pode trazer fritas para comer junto, ou qualquer que seja a comida que vocês queiram. Não tem problema nenhum. Tem gente que às vezes pensa assim, mas numa live você vai aparecer comendo? Bom, é um bate-papo judaico, gente. É um bate-papo judaico. Precisa ter comida. É uma necessidade judaica que exista comida dentro desse bate-papo. Fora que toda a ideia do Torá com fritas é essa. É a ideia de como se fosse um bate-papo numa roda de amigos,
amigos na mesa, que você tá tomando lá sua cerveja, seu refrigerante, o que seja. Traga a bebida de sua preferência. Exato, come lá seu chips, ou seu fish and chips, enfim, a comida da sua preferência, e ali a gente se reúne para estudar um pouco de judaísmo, conversar um pouco, às vezes derrubar alguns mitos, às vezes criar novas perspectivas ou mostrar outras perspectivas também. Isso tudo faz parte do combo judaísmo, então realmente é uma oportunidade muito bacana a de apoiar o Torá com Fritas. Lembrando que o apoio não é porque a gente quer ficar rico e milionário, não, porque se fosse isso, o apoio era muito maior, né? E a gente tava procurando as grandes construtoras, as grandes empresas. Não é isso. Estão mandando carta pro Banco Safra. Acontece que a manutenção de um podcast tem um custo, existe edição de áudio, não somos nós que fazemos isso, a gente tem que pedir para outras pessoas que fazem isso profissionalmente, então tem todo um custo. Por isso mesmo o nosso podcast é quinzenal e não semanal, porque se fosse semanal dobrava os nossos custos, mas quanto maior for o engajamento nesse patrocínio, maior a possibilidade da gente cobrir os próprios gastos e de repente ampliar o projeto para programas semanais, e aí isso seria bem... É a nossa meta, né? É a nossa meta. É a nossa primeira meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas não dobra o valor. A gente simplesmente vai dobrar a meta. Muito bem. Mas voltando à festa de Sukkot terminada aí, a festa de Sukkot, e entra essa festa de Shmini Atzeret, que em Israel é muito alegre, porque ela é ao mesmo tempo Shmini Atzeret e Simchat Torah. Daqui a pouco a gente fala de Simchat Torah. Na diáspora, ela virou uma festa muito solene e quase vazia, porque as pessoas não sabem muito o que significa essa festa. E não tem muita explicação, porque a Torá não deu. Ela fala, são 7 dias de Sukkot. No 8º dia vai ser festa também. Festa do quê? Não explica, né? Mas aí o que aconteceu? Os rabinos tinham colocado já o dia de lembrança, de recordação. A gente falou no episódio de luto e tudo mais. Os dias de lembrança e recordação anuais, o chamado Izkor, que a gente lembra dos parentes que se foram, eles colocaram no último dia de Pesach, no dia de Shavuot, ou no segundo dia de Shavuot, no caso da diáspora, no Yom Kippur, e onde mais? Iam colocar em Sukkot, mas é uma festa tão alegre. Que colocaram em Shmini Atzeret, essa festa aí que não tinha muito significado, então ela acabou virando meio que uma festa que ela não tem muito cara de festa, porque as pessoas acabam indo para a sinagoga para ouvir o Izkor, então ela tem um tom bem grave. Na diáspora isso acontece. E aí tem esse pedido pela chuva. É muito bonito, não é só mudar uma frase. O Hazan costuma entrar na sinagoga e fazer uma oração que tem um poema dentro da oração sobre todos os lugares do Tanar em que aparece a chuva e como a chuva é símbolo de bênção e de salvação. É um poema maravilhoso, entoado, e aí a gente faz essa mudança para o pedido de chuva. Durante os próximos 6 meses vai se pedir chuva até a festa de Pêssar, quando volta-se a pedir pelo orvalho. Então essa festa acabou ganhando essa gravidade. No dia que termina Shmini Atzeret, ou seja, no final da tarde, quando vai anoitecer e vai começar Simchat Torah na diáspora, ou seja, em Israel é tudo junto. A festa não é tão solene assim, porque ela é a própria festa de Simchat Torah. O que é Simchat Torah, Ângela? Simchat é alegria e Torá é... A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí a Simchat Torah é a alegria do recebimento da Bíblia, ou não? Sim e não. O recebimento é comemorado em Shavuot. É Shavuot, né? Lembrei. Quem for dos anos 80 vai pegar a referência da fita cassete. Exato. Né? A gente, né? Você já viu? Eu gostei muito, me mandaram outro dia uma foto da fita cassete e a caneta Bic. Aí falava assim, se você entende a relação entre esses dois objetos, você já pode ir se vacinar. Exato. Exatamente. Que a Torá, ela é um rolo, como um rolo de fita, né? E você vai lendo e desenrolando
para um lado e aí o outro lado vai ficando cheio. E aí em Simchat Torah você rebobina a Torá. Exato, é a festa de rebobinar a Torá, mas não é só a rebobinada da Torá. Na festa de Simchat Torah, primeiro, existe muita dança, muita música. São chamadas de hakafot. Então você vai para a reza, uma reza normal, noturna, de uma festa judaica, ela começa meio solene e tudo mais, e de repente tira-se os rolos da Torá da arca sagrada do Aron HaKodesh. Quantos rolos tiverem? Sinagoga que tem 7 rolos, tem 5 rolos, tem 3 rolos. Sinagogas que tem muito mais rolos do que isso, depende aí do freguês. Se tiram todos os rolos e as pessoas simplesmente dançam. Mas dançam mesmo, com os rolos nas mãos, vão passando uns para os outros, muita música e muita dança em roda, procissões em roda dentro da sinagoga. Isso é uma akafá, então são 7 akafot. Depois que todo mundo deu uma volta, aí tem mais um piut, mais um poema, várias músicas são entoadas e todo mundo volta a dançar e assim por diante. Então é um dia muito alegre, é um dia muito cheio é muito bacana a festa de Simchat Torah. E depois então que fez as akafot, o que a gente faz? A gente lê a última parashá, o último trechinho da Torá, os últimos capítulos ali da Torá. A gente termina a leitura da Torá. Mas a gente não quer terminar a leitura da Torá e guardar a Torá. O que a gente faz? O judeu sempre gosta de estudar. Então, como símbolo de que a gente quer continuar estudando a Torá, a gente rebobina a Torá ou pega outro rolo que já está preparado no comecinho. Não é com fita cassete. Não é com caneta Bic, não. A gente ou rebobina ou já tem um que está preparado no comecinho, né? Então esse estava no final, a gente lê o finalzinho, pega o outro rolo que está no comecinho e abre e lê a primeira parashá de Bereshit, de novo, que é a grande coroa ali do dia de Simchat Torah. É o dia então que a gente encerra a leitura anual da Torá e recomeça imediatamente. O Shabat seguinte vai ser o Shabat Bereshit. Por quê? Porque toda a Torá, a gente falou disso antes, né? Ela é lida inteira no decorrer de um ano. E quando começa a leitura dela, Simchat Torah, e quando termina, Simchat Torah. Essa é a alegria pela Torá, a alegria que a gente terminou um ciclo e tem a possibilidade de recomeçar outro ciclo de leitura. Ou seja, são vários anos novos, se a gente pensar aqui. Esse período das grandes festas, a gente às vezes acha que grandes festas é Rosh Hashanah e Yom Kippur. Na verdade, grandes festas é Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Esse é o combo grandes festas que leva quase um mês de Tishrei inteiro. E todas elas têm uma tônica do recomeço, né? De um ciclo que se fecha e de um recomeço. O balanço que você faz e as tomadas de decisão que você faz. O perdão que você pede para zerar tudo e começar de novo. O Sukkot, que é o novo ciclo, é uma nova vida que começa, né? Assim como a vida do ser humano quando ele é pequeno é muito mais frágil, também agora você saiu para uma cabana frágil e tudo mais para depois voltar para o mundo propriamente dito. Aí você pede chuva, o recomeço do ciclo da chuva e em Shemini Atzeret, e depois Simchat Torah, o recomeço da leitura da Torá, e tudo isso nesse combo de ciclos que se fecham e recomeçam. Esse é o mês de Tishrei, é realmente o mês da virada, ele é inteiro um mês de ano novo, não um dia, né? É inteiro mês de ano novo. Na Simchat Torah tem uma coisa que é muito bonitinha, eu lembrei agora, porque os adultos dançam, né, com a Torá, seguram, erguem, faz, né, nossa. Mas criança não aguenta segurar um rolo da Torá. Exato, e aí eles fazem uns de pelúcia. Tem algumas que são réplicas de Torá, bem levinha, e tem outras que são de pelúcia, a coisa mais fofinha do mundo. A pelúcia da Torá é linda, né? Quase toda criança em Israel tem sempre uma Torá de pelúcia, porque é muito gracioso. Eles são bonitinhos mesmo, a pelucinha da Torá. E tem várias cores, né? Tipo, aí a criança pode escolher que cor que ela quer, eles são coloridinhos. Porque a Torá mesmo, ela é coberta, né? Ela tem uma roupinha de veludo, assim, sempre bonita, com um bordado, mas são sempre umas cores mais sóbrias, né? Tipo azul marinho, verde musgo, bordô, né? Sempre, tipo, preto, não sei, são cores mais Mas sóbrias. Lembrando, essa é a Torá Ashkenazi. A Torá Ashkenazi é um rolo assim, vestida dessa forma. A Torá Sfaradi... Fala.
Claro, a Torá Sfaradi, não, mas isso fica a dica porque as pessoas vão ter que ver isso na newsletter. A Torá Sfaradi, ela fica dentro de uma caixa, de um estojo especial que quando você abre ele é cilíndrico assim, e quando você abre ele, o rolo já está lá dentro e fica aberto, né? Que então você vê o texto. Não é prático tanto para rodar o texto, mas que a Torá Ashkenazí é mais fácil de rodar, mas ela é mais fácil de ser guardada e às vezes transportada. Talvez não na mão, mas ela é mais fácil de ser transportada no caso de precisar. Mas enfim, são diferenças de costumes. Mas também entre Sefaradim também se dançam com esses rolos da Torá dessa forma. Mas essas pelúcias que a gente encontra geralmente são pelúcias réplicas de Sifrei Torá Ashkenazim. Mas assim, bem coloridas, né? Super coloridas. São muito bonitinhas, assim. É legal, e as crianças ficam felizes, né? De ter, assim, de dançar também. Agora, a gente mencionou bastante comida, né, Theo? Assim, falamos de comida, mas de Sukkot especificamente, eu não consigo me lembrar de uma coisa que, assim... Não tem comida típica. Não tem comida típica de Sukkot. O que existe é o fruto, né? Que é um fruto cítrico, o etrog, que daí a gente chama de cidra. Aí, não sei, talvez doce de cidra, né? Tem pessoas que fazem doces de etrog e geleia de etrog, mas só depois da festa. É depois que a festa termina. Porque o etrog, no período da festa, ele tá sendo usado, né? Ele tá sendo usado ritualmente, né? Então, ele tem um valor por si só ali e não dá pra... Seria meio que diminuir a sacralidade desse objeto no meio da festa. Então, depois que acaba a festa, é costume fazer geleia de etrog, que, aliás, é muito boa, né? Eu ouvi uma vez uma superstição, aí você me corrija se procede ou não, mas que geleia de etrog é uma coisa que eles dão assim pra casais quando sabem que estão querendo engravidar, dão de presente pra moça, assim. Isso. O etrog é uma fruta que ela não tem época, ela não é sazonal. Ela dá o ano inteiro na região toda do Mediterrâneo. Aliás, hoje em dia vai pro mundo inteiro o etrogim da terra de Israel, para todas as comunidades, né? As comunidades compram e vendem de Israel. E a pergunta que fica e antes da independência de Israel, quando os judeus eram uma minoria aqui, de onde iam todos os etrogs do mundo? A maioria ia da Itália. A maioria dos etrogim que foram usados até 1800 e pouco, quando começa o grande assentamento, o grande chuva, as grandes imigrações judaicas para a terra de Israel, a maioria dos etrogim vinha da Itália, porque é uma fruta muito comum toda na região do Mediterrâneo, e ela dá o ano inteiro. Então ela tem um símbolo de prosperidade também, de posteridade, né? de fertilidade. Por isso que se fala que a mulher que come do etrog depois de Sukkot, ela vai engravidar naquele ano. Ou a geleia de etrog, dessa forma é a conversa, né? Uma conversa que pode ser supersticiosa ou não. Como toda superstição judaica, eu não acredito, mas tem, né? Mas que tem. Pessoalmente... Aí fica aí a seu critério decidir se você quer consumir geleia de etrog ou não. É como aquela piadinha que diz que o judeu não acredita em superstição por um motivo muito simples, porque dá azar. Então, é mais ou menos assim. Então tem essas superstições, costumes. Outra coisa sobre as 4 espécies é que elas também são identificadas com tipos diferentes de judeus, né? Cada uma dessas espécies, aliás, tem outros tipos de identificações também que são feitas com as 4 espécies, mas essa é bem interessante. O etrog, ele possui cheiro e gosto, né? Ele é uma fruta cítrica, ele tem gosto. E ele, quando você aperta, você sente o cheiro dele. Você não precisa descascar ele para sentir cheiro dele. O lulav, que são as folhas da tamareira, se diz que ela tem gosto, mas não tem cheiro. Você cheira as folhas, não tem cheiro nenhum. Mas ela tem gosto. Não a folha, o fruto dela, a tâmara. Né? Essa é a ideia. Né? A tamareira tem gosto e não tem cheiro. O hadás tem cheiro, é uma erva bem aromática, mas é uma planta que não dá frutos, então ela não tem gosto, é isso que eles querem dizer, né? Ela não é comestível, ela não tem gosto. E por último, o chorão, o salgueiro, ele nem tem cheiro, a folha dele não cheira,
E ele também não tem gosto, porque ele não dá frutos. Então o Midrash vai dizer que são tipos diferentes dos judeus. A primeira interpretação, mais clássica e tudo mais, é o judeu que estuda a Torá e coloca a Torá em prática, né? Então o cheiro e o gosto são o estudo e a prática. Então tem o judeu que estuda e pratica, tem o judeu que estuda, mas não pratica. Tem o judeu que pratica meio que por instinto, porque é assim que ele vive e tudo mais, aprendeu assim e tal, mas ele não necessariamente sabe a origem desses costumes porque ele não estuda. E existe aquele judeu que não estuda nem pratica o judaísmo e tá tudo bem. Ele também é judeu, diz o Midrash. Todas essas espécies são colocadas em conjunto, elas não são separadas. Ah, porque você não estuda, você não tá comigo. Ah, porque você não pratica, você não tá comigo. Não, os etrogim não ficam juntos só com os eprogim. Os eprogim ficam juntos com o lulav, com o abdas, com a aravá e assim por diante, porque cada um deles é importante para a manutenção e continuidade do povo de Israel. Esse é um dos significados. O outro fica para o ano que vem, no episódio de Sukkot do Torá com Fritas. Muito bem, muito bem. Então, acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje do Torá com Fritas. Antes de subirem os créditos, a gente sempre deixa umas dicas de filmes, séries e livros, né, que falem sobre o judaísmo e, em geral, relacionados ao tema do episódio. Eu queria deixar a dica de filme. A gente falou muito da Arca da Aliança, né, das tábuas da lei, de saíram do Egito. Então eu vou deixar um filme que não tem muito a ver com o judaísmo, mas fala muito disso, que é o filme do Indiana Jones. Opa! É sempre bom se divertir um pouco. Né? E é um filme muito bom. Os Caçadores da Arca Perdida, que é um filme ótimo, né? O primeiro dos filmes do Indiana Jones, né? Exato. Então é um filme divertido, fácil de achar pra assistir, porque às vezes a gente indica uns que, nossa, né? Fora de catálogo e assim por diante. Eu indico o filme Os Pizin, é um filme israelense de vários anos atrás, eu não tô certo exatamente do ano, mas ou é final dos anos 90 ou começo dos anos 2000. Seguramente começo dos anos 2000. O Spizin é um filme que se passa justamente na época de Sukkot e toda a tônica é porque existe uma mitzvah específica da festa de Sukkot que é receber os Ushpizin, os visitantes. Ushpizin é uma palavra em aramaico que significa visitantes. Então, existe uma perspectiva espiritual disso, que você recebe Avraham, Yitzhak e Yaakov, todos os patriarcas e matriarcas para dentro da sua sukkah, mas existe também um nível humano. Se uma pessoa não tem sukkah e chega na sua sukkah e fala, eu posso comer com você? Você deve recebê-la. Então, essa coisa de receber hóspedes é o mote do filme. Eu não vou contar mais nada. O filme é divertido, o filme é lindo, altamente significativo, emocionante, absolutamente emocionante. E é um filme que eu gosto muito de paixão. E é legal que ele se passa em Jerusalém na época de Sukkot, então você consegue ver essas cabanas pela cidade e como que as pessoas vão orar dentro dessas cabanas e comer dentro dessas cabanas e assim por diante. Essa é a minha dica, vai estar lá junto também da newsletter e tudo mais. E eu queria indicar um livro também que se chama Uma Noite Markovitch. É um livro que eu li recentemente para o Clube de Literatura Israelense da revista 451, em parceria com a escola Eliezer Max. O livro é muito bacana, ele conta a história um pouco da época ali da independência de Israel, então da chegada das pessoas e como tava ali no começo. E ali, assim, eu lembro do Theo falando no começo do episódio, que voltam, né, dos 12 que foram, 10 voltam falando a terra não dá nada, é árida, né, o contrário da carta do Pero Vaz de Caminho aqui no Brasil, se plantando tudo dá. Basicamente era a descrição da terra de Israel. E esse livro fala muito... o pano de fundo desse livro é o começo do Estado de Israel, né? Na época ali da independência, e eles vão mencionar muito isso da terra árida, dos pioneiros e tal. É um livro muito legal. É um daqueles livros assim que você não quer parar de ler porque ele é muito bom,
mas ao mesmo tempo você quer ler devagar porque você não quer que ele acabe. Ele é de uma escritora israelense chamada Ayelet Gundar Goshen e tá publicado pela editora Todavia. É fácil de encontrar, tá em catálogo, é um livro recente e muito, muito legal. Eu gostei demais. Então, nós terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com. No Instagram, o nosso arroba é o Torá com Fritas e no Twitter também, @Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @oalu de sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado e Hag Sameach!